Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como meu primeiro vídeo teve bastante pessoas que visualizaram, que gostaram do conteúdo, eu resolvi gravar mais um vídeo para vocês. Não foi minha intenção, de montar um canal no YouTube, coisas nesse sentido. Mas como é uma coisa que eu tô gostando de fazer, eu acho que dá para continuar. Às vezes eu não vou prometer assim uma regularidade nos vídeos, porque eu tenho muitas coisas para fazer e como eu só consigo fazer uma coisa de cada vez e coisas nesse sentido assim, então talvez eu não consiga manter uma regularidade ou de repente gravar um vídeo por semana. Mas enfim, conforme eu for conseguindo, eu vou fazendo e eu espero que meus vídeos sirvam para alcançar muitas pessoas e ajudar o máximo de pessoas possível e assim fazer uma corrente do bem. Bom, enfim, hoje eu vou comentar um pouquinho de como que foi meu diagnóstico de transtorno do espectro autista. Vou comentar um pouquinho sobre as características que eu tinha na infância, como que foi minha adolescência e finalizando agora, na vida adulta. Quando eu era um bebê, a minha mãe disse que eu comecei a falar muito cedo. Segundo o que ela disse, que eu não sei, se é verdade, ela disse que eu falei minha primeira palavra com 3 meses de idade, que foi pai. Ela disse que quase morreu quando ouviu eu falando com 3 meses. Enfim, foi o que ela disse, E ela disse também que eu comecei a andar muito cedo. Eu falei muito cedo também. Só que, diferente das outras crianças, eu não falava muito. Eu falava bem pouco, mas falava. Entendia, falava. Não tive atraso na fala. Muitos autistas têm atraso na fala, eu, no caso, não tive. E eu era um bebê, assim, muito irritado. Muito irritado. Eu não gostava de estar com outras pessoas, eu só queria ficar com a minha mãe, no máximo com meu pai e com a avó que era mais próxima, Quando chegava alguma pessoa em casa diferente, alguma visita na nossa casa, eu costumava chorar até a pessoa ir embora. Então eu chorava muito, não gostava que outras pessoas viessem na nossa casa, não gostava de interagir com outras pessoas. E isso tudo é o que minha mãe conta, Eu era um bebê que gostava mais de brincar sozinha, eu sempre ficava mais assim sozinha, mais na minha, mais quietinha, mas eu não tive nenhum atraso na fala. Conforme o tempo foi se passando, quando eu tinha uns 3, 4 aninhos de idade, meus pais me colocaram na escolinha. Só que assim, eu era um bebê que chorava, uma criança, um bebê que chorava muito à noite. Toda noite eu chorava. E eu cheguei a ser diagnosticada com terror noturno. Meus pais me levavam no neurologista já desde pequenininha por conta desse choro excessivo à noite. Eu só conseguia dormir se eu estivesse junto com a minha mãe. Não ficava sozinha. E eu não lembrava de nada no outro dia. Se alguém me questionasse, eu não lembrava de absolutamente nada do que tinha acontecido na noite anterior. Isso eu posso dizer sobre a minha infância, porque isso se estendeu desde quando eu era um bebê até quando eu tive mais ou menos uns 7 anos de idade, que minha mãe conta. E desde quando eu tinha uns 2 aninhos de idade, eles já começaram a me levar no neurologista, porque eles se preocupavam com essa questão de eu não conseguir dormir à noite e, por consequência, eles também não conseguiam descansar, Era um choro excessivo, era a noite inteirinha chorando, passava a noite em claro, depois no outro dia não me lembrava de nada. E daí me levaram no neurologista, fizeram eletroencefalograma, que é aquele exame que coloca uns fiozinhos assim na cabeça, E não detectaram nada assim de anormal nos exames. Então o médico me diagnosticou com terror noturno e colocou Muricalme pra eu tomar, que era um calmante que tinha na época. E assim foi indo, Os anos foram passando, quando eu tinha uns 3 ou 4 aninhos, eles me colocaram na escolinha. Eu também odiava ir pra escolinha, odiava totalmente. Não queria ficar longe da minha mãe de jeito nenhum. E quando eu chegava na escolinha, isso eu posso dizer que eu me lembro porque eu tenho uma memória muito extensa de coisas antigas, sabe? Então, assim, quando eu tinha uns 3 anos, eu já me lembro das coisas que me aconteceram. E quando eu ia pra escolinha, eu não entendia a relação que existia entre as crianças. Tinha uma menininha lá na escola, que eu lembro até hoje o nome dela, ela era Laura. E ela sempre... Tinha um dia que ela tava de bom humor, tinha um dia que ela tava de mau humor. Um dia ela era minha amiguinha, outro dia não era mais. Eu não entendi o porquê, não conseguia entender as relações entre as crianças. Eu só tinha uma amiguinha que o nome dela era Lili. Essa daí era minha amiguinha e a gente
ficava mais juntas. Mas eu me lembro que eu chorava tanto na escolinha que a diretora até me levou para a sala dela para tentar me distrair com outros brinquedos, mas não dava. E eu sempre fui uma das melhores alunas da turma. Eu lembro que nessa mesma escolinha eu ainda ganhei um prêmio de melhor desenho da escolinha. Eu tenho até uma foto do dia que eu ganhei esse prêmio. E eu acho que eu vou até colocar aqui no vídeo para vocês verem depois a foto. E em vez de sair feliz, né, como as outras crianças saíam felizes quando ganhavam prêmios, eu saí com cara de nada, com cara de paisagem na foto, com cara de insatisfação total por estar ali, mas ganhei o prêmio de melhor desenho da turma. E de aí em diante eu sempre fui ganhando, né, vários prêmios assim por destaque na turma. Eu sempre fui uma das melhores alunas da turma, mas sempre muito quieta. Depois disso a gente se mudou da capital e fomos pro interior, e lá foi onde foi a melhor parte assim da minha infância, porque lá eu consegui fazer vários amigos, quando criança mesmo, né? Consegui me desenvolver bem com as outras crianças, tive professoras maravilhosas e era uma cidadezinha tão pequenininha que tinha cerca de 2.000 habitantes na época. O nome da cidade era Porto Rico, é aqui no Paraná mesmo. E lá eu me desenvolvi bastante, foi a melhor fase que eu tive foi lá, porque depois eu tive conversando, né, sobre isso com a minha psicóloga, por que eu tenho mais facilidade de fazer amizade com pessoas assim que são mais simples do que com pessoas que são mais, digamos assim, que socialmente mais aceitas ou socialmente num cargo mais elevado, por que eu tenho mais dificuldade de lidar com essas pessoas? E minha terapeuta explicou o seguinte, que normalmente os autistas, ou no caso eu, a gente não consegue ver muito assim distinção social. Para nós as pessoas são pessoas, independente se são ricas, se são pobres. E normalmente as pessoas mais humildes, elas têm uma abertura maior para fazer amizade com as pessoas. Então, por isso que a gente, né, no caso eu tenho mais facilidade de fazer amizade com as pessoas mais simples. E por isso, né, justamente porque a gente não consegue ver muita distinção social, para nós as pessoas são pessoas, independente do cargo que ocupam. A gente, na verdade, não consegue identificar muito essa questão de estratificação social, de divisões sociais. Então, para nós é basicamente a mesma coisa. As pessoas são pessoas, e aquelas que nos dão mais abertura, normalmente são as pessoas mais simples. Então, com elas, eu costumo me dar muito bem. E nessa cidade foi muito legal, porque já não tinha mais aquela pressão da capital, já não tinha mais essas coisas que a gente vive aqui, né, essa pressão social. E lá todas as crianças eram do mesmo nível, só tinha uma escola na cidade, então todas as crianças da escola, tanto, né, os mais ricos como os mais pobres, todos iam para a mesma escolinha. Então era super divertido, a gente brincava bastante, a gente interagia com as crianças, só que o tempo passou e eu precisei sair daquela cidade. Meu pai era bancário e eu fui transferida, né, meu pai foi transferido de cidade e fomos nós para outra. Então, sempre tive essas dificuldades na escola, de interação social, nunca tive problema na escola com notas, minhas notas sempre foram das melhores da turma, eu sempre fui muito quieta, então assim, com os professores eu sempre me dava muito bem, porque qual professor que não quer ter um aluno CDF, né? Aqueles alunos que sempre ficam quietinhos, prestando atenção na matéria, sabem tudo da matéria, acabam se relacionando bem com os professores, mas com os outros colegas de turma, sinceramente, minha relação não era das melhores. Eu até queria, mas não dava, nunca deu. Foram poucos os amigos que eu tive, tanto na adolescência, né, como agora também na vida adulta. E foi basicamente isso, né? Depois eu fui para a faculdade. Na faculdade também eu comecei numa universidade estadual, que eu passei no vestibular e fui fazer enfermagem. Daí nessa universidade estadual comecei a estudar à noite, porque era o período, né, que tinha para eu fazer o curso. Também consegui acho que uma ou duas amigas no máximo, colegas assim de classe, né, para fazer os trabalhos que precisava fazer em equipe e tudo. Mas eu sempre me associava mais àquelas pessoas que eram parecidas comigo, que eram mais quietinhas, que eram mais na delas. Normalmente que eram meninas cristãs também, porque eu também sou, né, o valor que eu tenho pra minha vida é isso. E sempre foi mais ou menos assim, só que eu sofria assim, as pessoas tiravam um pouco de sarro de mim, sabe?
porque eu era muito quietinha e era na minha, então eles diziam assim, Deusiana, hoje a gente vai matar a aula, a gente vai pra festa lá e você fica aí rezando pela gente, tá bom? Então eu sempre fui, as pessoas sempre falavam essas coisas bobas assim. É pior pra elas, né? Porque eu sempre tinha notas boas e elas sempre estavam precisando de mim pra ajudar eles nas matérias. Então, vamos combinar que eles tiveram algo ruim nisso também. Depois disso, eu me transferi para São Paulo, para a Universidade Adventista de São Paulo. E lá também, né, aconteceu de eu ter poucos amigos. Eu era aluna bolsista lá. Então, como aluna bolsista, eu tinha que prestar várias horas de atividades para a faculdade, né? E eu acho que eu fui também muito mal compreendida lá. Fui muito bem aceita em alguns aspectos, né? Tive várias boas oportunidades lá, algumas que talvez eu mesma não tenha conseguido aproveitar por conta do momento de vida em que eu estava, mas outras vezes eu acho que eu também fui um pouco mal compreendida, porque quando você tem um adolescente, um jovem próximo de você, de repente você sendo um adulto, você tem mais responsabilidade com ele do que ele de se dar bem com você. Então acho que os professores poderiam ter me orientado um pouquinho mais, ou percebido que tinha alguma coisa diferente comigo e me dado uma orientação a mais. Mas acho que ninguém percebeu, e acho que também ninguém tem culpa nisso, né? Mas foi algo que eu passei. Eu fui muito transferida de setor para prestar atividades, né? Comecei prestando atividades no laboratório de enfermagem, acho que foi o tempo que eu mais fiquei, foi o local em que eu mais fiquei tempo, né? Trabalhando lá. E foi bom pra mim lá, foi um excelente local, pude aprender muito. Só que depois trocou de coordenador do curso, daí a outra coordenadora acho que não gostou muito, digamos assim, que o santo não bateu, né? E daí ela me transferiu de setor, pediu pra reitoria da universidade me transferir de setor. Aí eu fui transferida para um setor que tinha muito atendimento ao público e isso me sufocava bastante. Porque me colocaram como recepcionista do setor de finanças, e no setor de finanças, né, é muito frequentado pelos alunos, porque eles precisam ver questão das matérias, questão dos pagamentos, e eu tinha que atender todo mundo. E o chefe lá do local onde eu trabalhava, ele sempre me dizia, Deusiana, você tem que olhar pra cima. E eu sempre olhava, eu ficava mais quietinha, mais com a cabeça assim abaixada. E uma das dificuldades que os autistas têm é justamente olhar nos olhos, né? Então é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade, de olhar nos olhos. E isso eu tive desde a minha infância. Na infância também eu sempre olhava para baixo. Chegou uma vez que uma professora foi na casa da minha mãe perguntar se estava acontecendo alguma coisa, porque ela achava que minha mãe estava me batendo demais ou me humilhando para que eu sempre olhasse para baixo. Tinha vezes que eu não tinha coragem nem de pedir para ir no banheiro para a professora. Então, para eu iniciar uma conversa, iniciar uma relação social, para mim era muito difícil. Então, a professora chegou em casa falar com a minha mãe, perguntar se estava tudo bem, perguntar por que eu não conseguia olhar nos olhos delas. E isso se estendeu até a minha vida adulta, né, que foi na faculdade. Eu não conseguia fazer muito contato visual. Então, uma vez um colega meu de faculdade me chamou e falou, Deusiana, você precisa começar a olhar para cima. Não dá mais para você andar aqui na faculdade olhando pro chão, não dá mais para você ficar assim, porque as pessoas vão sempre passar por cima de você. Então, a partir de hoje, você vai fazer um exercício. Você vai andar pela faculdade, pelas calçadas da faculdade, olhando para as pessoas reto e firme, e você vai ver que elas vão sair da sua frente, não é você mais que vai desviar das pessoas. E aí eu fui me obrigando a fazer esse exercício que ele me passou. Também nesse outro setor de atendimento ao público foi difícil, porque eu sempre estava olhando para baixo, daí não bateu o santo também, vamos assim dizer, né, com o chefe do setor lá. Ele falou que eu não tinha perfil para trabalhar com o público, ele ficou muito bravo comigo e eu não entendi o porquê, porque eu estava fazendo o meu melhor lá. E ele realmente ficou muito bravo, ele falou que preferia a outra secretária que tinha lá antes, e daí me pediu para tirar de lá também. Eu me senti muito humilhada, só que eu fiquei quieta. E aí eu fui transferida para um setor que não tinha atendimento ao público pessoalmente nenhum. Eles me colocaram na telefonia, então eu ficava atrás do telefone, fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com o meu curso, né, que era enfermagem. E fiquei na telefonia lá um bom tempo. Eu não me lembro quanto tempo exatamente, mas fiquei.
E daí lá na telefonia eu não via ninguém, né? Só as outras telefonistas que estavam ali do meu lado, que me ensinaram a mexer com o telefone. E eu conversava com as pessoas e transferia as ligações. Foi aí que eles me colocaram. E bom, e o tempo foi se passando, eu não me lembro se depois eu troquei de setor novamente, o que aconteceu comigo. Tive algumas amigas na faculdade, também foram acho que 2 ou 3 no máximo. Houveram algumas vezes em que eu tive problemas nos estágios, porque eu não conseguia interagir com as pessoas no hospital. E uma vez eu cheguei atrasada no estágio, a professora foi bem assim grosseira comigo, falou que não queria nem ouvir o que estava acontecendo comigo, que não tinha justificativa, que eu não poderia chegar atrasada e que se isso acontecesse novamente eu ia reprovar. Então, assim, eu passei por bastante dificuldade. Daí as minhas amigas foram que me ajudaram bastante, tanto as que moravam comigo, porque lá a gente morava num alojamento, né, com 6 garotas no quarto. E houveram vezes em que eu fiquei tão sobrecarregada com tudo que estava me acontecendo, porque justamente na época da faculdade eu passei por um relacionamento extremamente difícil com um namorado, e daí elas me ajudaram bastante. E daí contaram pra minha mãe tudo o que estava acontecendo. A minha mãe ligou na faculdade, chegou a contar o que estava acontecendo comigo. E daí eles me chamaram para conversar lá na faculdade. Eu contei o que estava acontecendo, mas eu nunca consegui transmitir assim muita segurança na minha fala. Nunca consegui, até porque eu me sentia culpada na relação. Eu achava que eu merecia aquele relacionamento abusivo. Eu achava que eu merecia passar por aquilo tudo, que eu não tinha capacidade de ser alguém melhor. E daí, eles não acreditaram muito em mim. Disseram que eu deveria tirar um tempo pra ler, pra espairecer a cabeça e ficou por isso mesmo. Eu continuei naquele relacionamento do qual não conseguia sair. Ninguém estendeu muito a mão, ninguém prestou muita atenção nisso que estava acontecendo. E o tempo se passou e Deus foi quem me tirou desse relacionamento. Porque Deus fez com que o próprio rapaz terminasse comigo e graças a Deus a gente nunca mais voltou e essa história teve um fim na minha vida. Então, assim, quando a pessoa tem um diagnóstico tardio de autismo, muitas coisas ruins podem acontecer. Que é a pessoa passar a vida inteira por invalidação, né? Ela não ser muito validada naquilo que ela fala, naquilo que ela está dizendo. Eu, por muitas vezes, digo para as pessoas quais são os meus limites. Eu falo, olha, não aguento mais barulho, tá muito barulho para mim. Ou então, não tá legal esse lugar, eu preciso ir embora, já deu para mim, não consigo mais. Ou então a gente passa por preguiçoso, porque o que acontece? As relações sociais pra gente normalmente não são automáticas, a gente tem que pensar em tudo que vai fazer. Então eu tenho que pensar se eu tô agradando as pessoas, eu tenho que pensar se eu não tô sendo inconveniente, eu tenho que pensar se minha fala tá adequada, eu tenho que pensar se eu tenho que tentar observar, ver se a outra pessoa tá gostando de mim, se ela tá interagindo numa boa comigo. Então tudo isso demanda muita energia mental. Eu tenho que tentar o tempo inteiro entender as entrelinhas das outras pessoas, as indiretas, e tudo isso cansa muito. E então, assim, nada pra mim é no automático, tudo pra mim é pensado, é detalhadamente pensado. Então isso tudo demanda, assim, uma energia mental muito grande. E daí o que acontece? No final do dia, basicamente, eu tô o dobro de cansada das outras pessoas. O meu cansaço é muito grande, tanto mental quanto físico, porque demanda uma energia muito alta. E daí a gente acaba passando por preguiçoso. Fala, poxa, mas você não fez quase nada durante o dia e tá aí cansada? Ou então, e outro tópico que eu vou falar em outro vídeo vai ser sobre também a maternidade. Eu sou uma mãe autista e depois eu vou comentar sobre essas dificuldades também. Então é isso, pessoal. Vale a pena, né, se você tem uma criança que é muito tímida, muito quietinha. Isso acontece principalmente com meninas, que os meninos às vezes acabam sendo um pouquinho mais agressivos, tendo outras coisas que as meninas autistas não têm. Então as meninas, elas mascaram muito melhor do que os meninos desde a infância o autismo. Então seria legal, né, se você tem alguma criança nessas condições, ou já viu alguma criança, de repente conversar sobre isso, para que a criança não passe a vida inteira sendo invalidada, não cresça com uma autoestima baixa, né, pensando que ela é incapaz, pensando que o mundo inteiro tá certo e só ela tá errada. E que ela possa crescer também conhecendo seus limites, né, para não se expor a situações que vão deixá-la mal. E eu tô conhecendo os meus limites agora. Então, assim, agora que eu tenho começado a me respeitar um pouquinho mais, para que eu possa ter mais energia para fazer as coisas que eu preciso fazer.
E para que eu não esteja nervosa, porque o que me levou a buscar o meu diagnóstico era meu nervosismo, né? Eu ficava nervosa o tempo inteiro, mas lógico, eu estava sobrecarregada sensorialmente, então é lógico que eu ia estar muito nervosa. Então hoje eu me exponho menos, né, pra ficar menos nervosa e descontar menos nas pessoas que eu amo também. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem, né, alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, quiserem sugerir algum tópico para eu fazer nos próximos vídeos, estou à disposição. E é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.